Hoje nós encerramos uma caminhada de 50 dias. No 50º dia, hoje, celebramos o que ocorreu no 50º dia após a ressurreição, a Páscoa de Jesus, que foi o envio do Espírito Santo sobre os apóstolos e Maria Santíssima, reunidos no cenáculo em oração. O livro dos Atos dos Apóstolos, lido hoje na primeira leitura e que narra esse fato, o evento histórico de Pentecostes, foi escrito pelo mesmo autor do terceiro evangelho, Lucas. O evangelista São Lucas escreveu o terceiro evangelho e também o livro dos Atos dos Apóstolos. Mas é interessante como ele consegue fazer a virada. Vou explicar que virada. Nos evangelhos, em Lucas não é diferente. Está claro ali que o cerne, o centro, o foco é Jesus. O que está ali em torno é a apresentação do mistério da pessoa de Jesus. No livro dos Atos dos Apóstolos, isso muda um pouco. Ele ainda tem essa pegada de quem narra fatos e acontecimentos, mais do que quem faz reflexões sobre temas. Mas os fatos narrados, eles seguem a sequência pós-ascensão de Jesus e descida do Espírito Santo e a caminhada da igreja nos primeiros anos. Em torno dele, da estruturação do livro dos Atos dos Apóstolos, ele é mais ou menos dividido assim pelos estudiosos. Atos de Pedro, uma parte em torno do ministério de Pedro, Atos de Estevão, uma parte mais curtinha de transição de Pedro para Paulo, e depois uma longa parte, Atos de Paulo, acompanhando as ações de Paulo. Mas interessante que mais do que Pedro, Estevão e Paulo, o protagonismo, o foco do livro é o Espírito Santo de Deus. Tanto que alguns estudiosos da Escritura chamam o livro dos Atos dos Apóstolos de Evangelho do Espírito Santo, como se fosse um quinto evangelho, assim sugerido, né? Sendo que a boa nova deste livro é a ação do Espírito Santo na vida da igreja, o modus operandi, a maneira de agir do Espírito Santo de Deus. Na nossa reflexão de hoje, eu vou, entre tantos, né? No seminário, para vocês terem uma ideia, a gente tem uma matéria chamada pneumatologia, geral de 4 créditos de um semestre, só para estudar o Espírito Santo, né? Aqui eu tenho 15, 20 minutos para isso, né? É um exercício hercúleo, mas vamos lá, né? Vamos em frente. Eu vou pensar o que está sugerido na palavra de hoje. 3 modus operandi, 3 maneiras de agir, 3 formas de ação e efeitos da ação do Espírito Santo de Deus em nós a partir das leituras de hoje. Acho que todo mundo entendeu a didática. Vamos à primeira. O evento Pentecostes é narrado na primeira leitura do livro dos Atos dos Apóstolos. Está dito lá que estavam os apóstolos reunidos no cenáculo em oração com Maria, mãe de Jesus, e o Espírito Santo desceu sobre eles em forma de língua de fogo. Prestar atenção nisso aí. E na sequência já há uma pregação, um testemunho desta ação da maravilha realizada pelo Espírito Santo de Deus na vida dos apóstolos. Ali onde ocorre o Pentecostes e na sequência a pregação, era um lugar de convergência de muitos judeus da diáspora, quer dizer, gente de todo canto, espalhada pelo mundo todo. Então o texto, uma pegadinha para a Bárbara, né, na primeira leitura, o nome daquelas cidades e daquele povo lá, né, geralmente o pessoal dá uma tropeçada ali, mas você se safou, estudou antes. Diz lá, partos, medos, elamitas, cretenses, árabes, habitantes da Mesopotâmia, da Capadócia, da Síria, da Líbia e do Egito, na África do Norte,
ele chega até a citar de Roma, quer dizer, até a Europa. Mais ou menos ali 3 continentes estão representados ali, a Ásia, né, a Ásia Menor, a África e a Europa, representados ali entre os ouvintes daquele discurso. E acontece uma coisa interessante. Os apóstolos, em sua maioria, eram de origem judaica, galileus, em sua maioria, falantes do aramaico. Era a língua deles, a língua que Jesus falava, inclusive. Mas estas pessoas de diversas nações, origens, ali presentes, ouviam a pregação na sua própria língua. É um milagre de entendimento, um milagre de gestação de unidade, de corpo. O discurso saía dos apóstolos numa língua, e cada qual era capaz de ouvir o discurso em sua própria língua. Tem um nome para isso, o nome técnico é xenoglacia, que é diferente da glossolalia, que é aquilo que narrado também nas comunidades de Paulo, a oração em línguas, que é uma oração, uma língua dos anjos, sugerida, dita, apresentada lá nos textos de Paulo como ocorrida, mas que não é exatamente isso, não se entende propriamente aquilo, né? Não é uma língua corrente na oração em línguas, por isso lá é glossolalia. Aqui é estrangeiro, glacia, a capacidade de compreender uma língua estrangeira como se fosse a nossa própria língua. Eu chamo a atenção, todo mundo entendeu até aqui? Eu chamo a atenção aqui para, então, esse primeiro efeito da ação do Espírito Santo de Deus através da pregação dos apóstolos que tinham acabado de receber, portanto, plenos, cheios do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus gera entendimento e unidade. Efeito da presença e da ação do Espírito Santo de Deus é unidade. Interessante que a palavra diabo, na sua origem etimológica, significa divisor, aquele que divide. Diabólico é o que promove, o que provoca a ação que faz acontecer a divisão. E o contrário, o fruto da ação do Espírito Santo de Deus, sugerido na primeira leitura, é a unidade. Isso parece longe da gente, distante da gente, mas não está. Por exemplo, a mãe que em casa chama o filho, faz dele um confidente e faz queixas do pai para o filho, ou o contrário, o pai que faz isso com o filho ou a filha fazendo queixas da mãe para o filho ou a filha, tornando um problema da criança, do jovem, do adolescente, um problema que não é deles, está semeando uma profunda divisão, causando, fazendo acontecer uma profunda divisão no coração daquela criança. Portanto, está sendo instrumento do divisor e não daquele que provoca a unidade. Isso é uma coisa tão grave, esse exemplo específico aí que dei, que hoje já existe até um tipo, né? A lei tipificou isso, chama alienação parental, para punir o pai ou a mãe que faz isso. Tamanho mal que é feito à criança quando ela cresce embaixo desse tipo de comportamento que vai causando rachaduras, divisões, cisões dentro da estrutura da criança, que depois aquilo cresce com o adolescente, com o jovem e com o adulto. Isso parece longe da gente, mas não está, porque às vezes no ambiente de trabalho a gente faz isso. Envenena um contra o outro. Sugere preguiça, sugere irresponsabilidade, sugere que o outro...
Isso parece estar longe da gente, mas não está, porque às vezes a gente fala do irmão para o pai ou para a mãe, ou de um irmão para outro irmão, ou às vezes a gente está no meio de intrigas familiares, não como aquele que luta pela unidade, pela reconstrução da unidade, mas como aquele que também engrossa o caldo da divisão. O interessante é a gente perceber que essa divisão que a gente semeia, no caso da criança, no caso de dentro de nossa casa, por exemplo, é um tiro no pé. Aquilo vai se voltar contra a gente um dia. Aquele vai se tornar um problema que você criou para você mesmo administrar. E eu vou até um pouco mais além. Mesmo quando não é dentro de nossa casa, a divisão que a gente provoca é uma divisão que a gente provoca fora, não sem que ela deixe também rastros, sinais ou provoque também divisão dentro. O divisor também é vítima da divisão. O divisor, aquele que divide, em geral, também é um camarada profundamente marcado, vítima, portanto, da divisão. Primeiro ponto da nossa reflexão de hoje. O Espírito Santo de Deus em nós luta, como efeito, deseja provocar, fazer acontecer a unidade. De dentro, quer dizer, a partir das nossas estruturas mais íntimas, mais pessoais, para fora, chegando às nossas estruturas de relacionamentos, de encontros, de convívio. Unidade. Unidade. Logo que eu entrei no seminário, quando a gente entrava no seminário, a gente tinha umas professoras para ensinar a gente assim o básico da fé, elementos fundamentais da fé e de relacionamento. Eu lembro que eu tive uma professora que na época já era idosa, mas uma pessoa muito elegante e muito, assim, com uma lucidez impressionante. Ela nos disse uma coisa em sala de aula, eu tinha 14 anos e nunca esqueci, que é assim, uma coisa que eu preciso melhorar, que de vez em quando a minha consciência me diz, olha, e quando eu faço e depois me dou conta de ter feito e me arrependo, eu lembro da voz dessa professora, ela tinha uma voz meio grave assim, mas eu lembro dela dizendo assim para a gente, não esqueço, se alguém te pergunta alguma coisa de alguém e você tem coisa boa a dizer, não diga, testemunhe, porque a coisa boa que a gente diz de alguém é um testemunho. Testemunhe. Se alguém te pergunta alguma coisa de alguém e você não tem coisa boa para dizer, ou até talvez tivesse o desejo de dizer alguma coisa ruim, diga, não conheço. Não conheço profundamente. Ah, mas isso é mentira. Ela dizia, e ela mesma respondia, não. Porque como todo mundo, como você, como todos nós temos, sim, coisas boas. Você ainda foi incapaz de lidar, de conhecer, de se aproximar das coisas boas daquela pessoa. Por isso que você não tem coisas boas a dizer, porque você ainda não se aproximou como instrumento de unidade para descobrir as coisas boas. E aqui eu tenho que recorrer a uma imagem que eu já usei aqui. Já falei dela aqui, uma parábola, e eu vou voltar a falar, que é a parábola do urubu e do beija-flor, né? Já falei disso aqui. O urubu está sempre à procura de carniça. Então ele é capaz de sobrevoar um campo florido, com flores lindas, as flores ali cheias de néctar, tal, mas ele está procurando um pedacinho de carne podre, um animal morto. Quando ele acha, ele desce e fica ali. Às vezes nem estava fedendo, mas como ele bicou e puxou e abriu e esgarçou, o cheiro vem. Se naquele momento você pergunta para o urubu, urubu, onde é que você está? Na carniça. Como é que estão as coisas aí? Uma carniça. E o cheiro aí? Péssimo. Porque ele escolheu, fuçou,
procurou e encontrou, e se concentrou ali e ficou ali. Vejam bem, estando num campo florido. E o beija-flor é diferente, né? O beija-flor, ele pode estar sobrevoando um campo de esterco ou de carniça, mas ele está procurando uma flor, porque dela ele vai retirar o néctar, né? Então aí, de repente, ele encontra uma florzinha, ele desce e fica ali, retirando o néctar em torno da beleza, do cheiro agradável daquela flor. E se você pergunta, beija-flor, como é que estão as coisas por aí? Doces! Elas estão perfumadas até. Mas pense bem, lembre bem, que ele está num campo de carniça. O que significa dizer que no fundo, bem lá no fundo, a escolha pela unidade ou pela divisão é nossa. Por mais que às vezes a gente tenha um ambiente exterior, um entorno que empurre a gente num sentido ou no outro, né? Mas o urubu tinha tudo para não estar na carniça, porque o exterior, o externo, sugeriu uma outra coisa, mas foi a carniça que ele procurou. E aí essa professora dizia exatamente isso para a gente. Se você não tem uma coisa boa a dizer daquela pessoa, é porque você se aproximou dela como urubu e não como beija-flor. O dia que ela disse isso, sabe quando você dá aquela murchada e vai para casa pensando, divide um pouco com o travesseiro, aquilo te perturba um pouco no sentido positivo, e isso já tem mais de 30 anos, e eu não esqueço. Não esqueço. Então vamos lá, primeiro ponto da nossa reflexão de hoje, eu vou perguntando a vocês, para não deixar ninguém cochilar. O Espírito Santo de Deus gera unidade. Primeiro efeito da ação do Espírito Santo de Deus em nós é unidade. A divisão, ela causa em nós um mal-estar. Um mal-estar que a gente até vai administrando, mas chega a beirar o insuportável. A divisão, eu entendo que ela se parece muito com aquela comida que a gente vai comendo, e num dado momento você passa mal do fígado. Não sei se vocês já tiveram oportunidade, não sei se é oportunidade, né? Mas pelo contrário, né? É o infortúnio de passar mal do fígado, o mal-estar que é gerado. A divisão, ela vai gerando isso na nossa estrutura psicoemocional e espiritual. E o interessante é que, eu lembro bem da minha infância que minha mãe fazia o famigerado boldo, chá de boldo. Horrível. E às vezes com requinte de crueldade bota assim, casca de alho, cebola, para o negócio ficar meio assim, rotorruter, desceu, cavou e bum. Às vezes era chazinho de boldo. Pronto, obrigado, não quero chá. Né? Para fugir do chá de boldo. Mas é fato que, vomitando, logo vem o alívio. Não sei se vocês já... né? Mas o que a gente precisa nesse momento é se livrar daquilo que está dentro. Pôr para fora. E imediatamente a gente experimenta o alívio. O salmo que responde à primeira leitura de hoje, o Salmo 103/104, em algumas versões, Juliana cantou para a gente, diz: enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda a face renovai. Aqui é apresentado uma segunda forma, um segundo efeito da ação do Espírito Santo de Deus. O primeiro é a unidade, o segundo é renovação. O Espírito Santo tem como efeito da sua ação em nossa vida a possibilidade de deixar o homem velho, usando palavras de Paulo, deixar o que é divisão, deixar aquilo que não nos permite
saudavelmente, espiritualmente falando, emocionalmente falando, continuar e começar uma história nova. O Espírito Santo, portanto, promove em nós renovação, a capacidade de recomeçar, o convite para deixar um estilo de vida, talvez mais aproximado da divisão, da cisão, e se aproximar de um outro estilo de vida, ligado à unidade, à comunhão com Deus, à santidade. Não é à toa que o Espírito Santo é o santificador. Não sei se me faço entender, mas nessa segunda ação do Espírito Santo de Deus está a capacidade de se refazer. Vida fora, a gente toma boas pancadas de vez em quando. Geralmente o pessoal mais novo entende ainda pouco o que significa pancada, ou já entende alguma coisa, porque a vida tem se mostrado muito dura ultimamente, desde os pequenos, e a gente está sendo, vez ou outra, sempre convidado a se levantar, recomeçar, não ficar no chão. É o Espírito Santo de Deus quem tira a gente do chão e diz: vou te refazer, vou te renovar para recomeçar. Não volte ao que ficou para trás, é daqui para frente. Eu lembro que quando eu ia nas marchinhas de carnaval, matinê, que minha mãe levava a gente pequenininho, lá, né, no Bangu Atlético Clube, botava fantasia de Clóvis, tal, ia para lá, pagar um mico nas matinês do Bangu Atlético Clube, tinha uma musiquinha assim: reconhece a queda e não desanima, levanta, sacode a poeira. Quem cantou tem mais de 50. Reconhece a queda e não desanima, levanta, sacode a poeira e dá volta por cima. O poder renovador do Espírito Santo de Deus se aproxima um pouco daquilo que está sugerido aí, né? Nesse trechinho da música popular brasileira. Reconhece o tombo, reconhece a necessidade de renovar, de restaurar, não desanima. Levanta, sacode a roupa, poeira, né? E vai em frente, dá a volta por cima, vai em frente. Primeiro ponto da nossa reflexão, sugerido na primeira leitura dos Atos dos Apóstolos: o Espírito Santo de Deus, como ação em nós, produz como primeiro efeito unidade. Segundo efeito sugerido no Salmo que responde a essa leitura: renovação. Renovação. Eu não preciso ser assim a vida toda se esse assim me desagrada. Se esse assim traz sofrimento para muita gente, inclusive quem convive comigo. Se esse assim me afasta e não me aproxima de Deus, você não está fatalmente condenado a viver assim. O Espírito Santo te dá a graça e a possibilidade de renovar, recomeçar, restaurar, deixar para trás. Se tem alguma coisa que te incomoda: padre, minha mãe tem brigado comigo direto, que eu estou jogando muito videogame, mas aquilo tem um imã que me chama. E eu fico ali, eu digo que eu vou jogar só uma partidinha e lá se for embora o dia inteiro no videogame, na série. Padre, eu estou viciado. Padre, mas eu não consigo. Padre, mas não dá para ser diferente. Dá. O Espírito Santo de Deus confere a gente, peça renovação, mudança, tome também atitudes concretas nesse sentido, e o Espírito Santo de Deus faz sim acontecer mudanças em nós. Você observa que
uma espécie de segunda natureza, vem com a força da graça e a ação do Espírito Santo de Deus em nós. Terceiro e último ponto que eu quero sugerir é que quando a gente permite que o Espírito Santo faça essa renovação em nós, a gente experimenta uma coisa chamada paz. Estar em paz. Sentir-se conduzido pelas mãos do nosso Deus, né? Pelos dedos de Deus, o Espírito Santo de Deus, em algumas imagens usadas ao longo da nossa fé, da história da nossa fé, representado como dedos para traduzir o agir de Deus, é a gente ficar em paz. E olha o evangelho de hoje. Os discípulos estavam trancados por medo dos judeus. O medo eu entendo que é o oposto do que seria esse sentimento de paz que eu estou sugerindo, né? E o medo, no caso ali dos discípulos especificamente, era o medo de morrer. Morrer como Jesus tinha morrido. Certamente eles pensavam, os judeus vão nos perseguir e nos prender como fizeram com Jesus e vão nos matar, exatamente como fizeram com Jesus. Então eles estavam trancados por medo. E o medo da morte é um medo sério. Quando a gente vai ao médico, ele diz assim, vamos fazer um exame para investigar melhor o que tem aí. Pode ser uma coisa mais grave. Meu amigo, não é isso? Nunca mais, até que saia o resultado deste exame, o seu sono é o mesmo sono. Ou muitas vezes no dia você se pega pensando e recorre logo ao pessoal dos departamentos das coisas complicadas, Santa Rita, que a gente celebrou ontem, São Judas Tadeu, né? Logo a turma mais hard das intenções, o pessoal das causas difíceis ou impossíveis. Imediatamente é ali que a gente, né, vai à intercessão desses santos. Por exemplo, em situações que a gente se viu, né, eu tenho até uma história muito interessante. A minha mãe sempre teve muito medo da morte. E a gente morava em Bangu, né, num lugar que Bangu tem muita gente sempre em tudo e em todo lugar. Quem é de Bangu sabe o que é isso que eu estou falando. E na época em que eu nasci e depois cresci, o filho da Hebe Camargo decidiu botar o nome do filho dela de Marcelo. Aí minha mãe e muitas mães no mundo, no Brasil, deram o nome de Marcelo aos filhos. Na escola eu sempre tive 3, 4 ou mais Marcelos na minha turma. Quando eu fui fazer a prova para a Cefet, uma pessoa chegou brincando na porta e disse, Marcelo! Todo mundo na sala voltou. A gente não se conhecia, né? Ninguém conhecia ninguém. Todo mundo tinha naquela sala, uma sala de 50, 60 pessoas, o mesmo nome. Então era muito comum que às vezes eu escutasse assim, lá no portão da minha casa, Marcelo, era outro Marcelo, era o Marcelo vizinho, era o Marcelo. E eu dizia, já vou, minha mãe. Não responde. Não responde. Vai lá na porta, olha quem é e atende. Não responde. Porque se você responder e não for ninguém, Zé Maria te leva. Era a história dela. Não sei se vocês já ouviram essa história. Tinha um pouco a história de que quando alguém te chama, que pode ser a morte te chamando e você... Então, esse medo é muito comum. E eu lembro, né, ainda para ilustrar o que é para a gente, né, a força do medo da morte, até para a gente entender a situação dos discípulos, em Aracaju, morei em Aracaju, tinha uma rua chamada Pedro Calazans, e as coisas eram muito por setor dos hospitais, setor dos... E nessa rua Pedro Calazans era o setor das funerárias. Então as pessoas botavam os caixões assim, em pé, na porta da loja. E quando eu fui buscar a minha mãe, primeira vez que ela foi a Aracaju, morava lá, foi me visitar, e essa rua era o caminho do aeroporto para minha casa. Aí a gente vinha na rua, e eu, quando me dei conta, no caminho, conversando com ela, eu falei, caramba, a Rua dos Caixões. E eu tentei distrair, não, mãe, não sei o que, enquanto ela estava lá, não permitindo que ela, no banco do carona, olhasse para cá, para a janela. E num dado momento, eu parei no sinal. Ela virou. Quando ela virou, ele, Deus me livre, pelo amor de Deus. Ela até usou uma expressão que está amarrado, né? O pessoal usa, está amarrado. Usou porque viu ali os caixões. O medo da morte é uma coisa muito dura, muito, né? Nos apavora, nos assusta muito. Então, para a gente entender um pouco mais, que tinha fundamento o medo dos discípulos.
A gente às vezes olha, lê esse texto e pensa assim, que besteira, não confiar, Jesus ia ressuscitar, mas esse medo é um medo apavorante, na verdade é a fonte de todos os nossos medos, é o medo da morte. Né? O medo é um sentimento ligado ao instinto de sobrevivência e o instinto de sobrevivência foge, corre, espanta, exorciza exatamente a morte. Pois bem, Jesus se coloca lá, entre eles, no lugar onde eles estavam, com medo, portas trancadas, e diz: a paz esteja convosco. 1, 2, 3 vezes deseja a eles a paz, e não faz isso sem uma outra coisa. Sopra sobre eles e diz: recebei o Espírito Santo. Ou seja, o Espírito Santo de Deus, experimentado, soprado por Jesus sobre os discípulos, trouxe paz ao coração dos discípulos. E aqui eu apresento então o terceiro efeito da ação do Espírito Santo de Deus em nossa vida: produz paz. A experiência do Espírito Santo de Deus deixa o coração da gente em paz. Unidade, nessa sequência, unidade, renovação e paz. Desejo a todos, então, que nesta noite do domingo de Pentecostes e também ao longo desta semana, essa palavra possa ecoar e nos fazer experimentar a ação do Espírito Santo, gerando isso dentro da gente. Unidade contra toda divisão, renovação daquilo que precisa ser deixado para trás e que eu preciso refazer, restaurar e mudar, e finalmente paz, coração em paz, vida em paz, que não é ausência de guerra ou ausência de conflito, mas a presença e a ação permanente do Espírito Santo de Deus em nós. Vamos ficar de pé, professar a nossa fé.